Então, paramos no ponto médio, né? Falando da parte de geometria analítica, aquela parte introdutória, plano cartesiano. Vimos algumas questõezinhas, falamos de distância entre dois pontos, e agora ponto médio. Ponto médio, o próprio nome já diz, né? Lembra daquela aliança importantíssima do português com matemática. É claro que, considerando o plano cartesiano, que nós temos aqui a seguir como exemplo, e dados dois pontos, né? Um par ordenado A, x de A, y, A, e um ponto B, y, B, xb, yb. Define segmento AB, aqui, ó. Portanto, dado o segmento qualquer AB, as coordenadas do seu ponto médio. Ponto médio, gente, é um ponto que ele está no meio da distância entre esses dois pontos, né? Ponto médio, que a gente chama aqui de M, são obtidas pela média aritmética das coordenadas de seus extremos, de A e B. Então, tem uma fórmula para a gente determinar esse ponto médio, que é representado aqui por M, tá? Ponto médio, x de A mais x de B mais x de B divididos por 2, YA mais YB divididos por 2, tá? Esse pontinho aqui que estará exatamente, deixa eu tirar o meu rosto, que estará exatamente no meio aí desses dois pontos A e B quaisquer, tá, gente? Então, tem lá essa fórmula. Temos também um outro assunto que é chamado de baricentro. Eu sei que a gente estuda baricentro, ortocentro, entre outros elementos do triângulo, né? E o baricentro de um triângulo, ele é o ponto de encontro entre suas medianas. Aqui no cantinho, só para a gente lembrar o que é mediana, ó, segmento formado entre um vértice e o ponto médio do seu lado oposto. É esse segmento aqui, ó, AM é uma mediana. Traçando do B, vértice B, né? Eu posso traçar uma mediana. Traçando o vértice C, eu posso traçar uma outra mediana. Eu tenho o encontro dessas medianas chamados de baricentro, né? Aqui, ó, observamos um triângulo com suas 3 medianas e o baricentro G. Então, tem um triângulo qualquer com os seus vértices, são pares ordenados, são pontos, né? E eu tenho lá esse ponto de encontro entre essas medianas, que a gente chama de baricentro. Também tem o baricentro, para cálculo do baricentro, para a gente encontrar esse ponto aqui, que é de extrema importância, boa noite, Gabriel, de extrema importância, porque aqui a gente pode traçar, talvez, uma mediatriz que forme um triângulo retângulo, a gente consiga determinar vários elementos. Se esse triângulo for inscrito ou circunscrito a uma circunferência, a gente sabendo aqui determinar esse ponto G, que a gente chama de baricentro, é bem importante. Tá? E também tem uma fórmula, que é x de A mais x de B mais x de C divididos por 3 e o outro pontinho, y desse baricentro. YA mais YB mais YC sobre 3, tá? As coordenadas do baricentro de um triângulo são dadas pelas médias aritméticas das coordenadas de seus vértices, tá certo? Só para a gente lembrar aí e dizer que também tem analiticamente o baricentro de um triângulo, tá? Daí tem uma questãozinha do Enem que diz o seguinte, né? Primeiro, questões do Enem, só para a gente bater esse papo, podem ter um caráter interdisciplinar ou apresentar contextualizações com assuntos diversos. Nós já comentamos, a gente sempre bate nessa tecla, né? Porque tem esse perfil diferenciado. O texto desta questão trata de uma representação geométrica para a localização de torres da transmissão de sinal de digitação de televisão. Vamos fazer leitura para a gente entender o que ele está trazendo. Mais uma vez, como no slide anterior, eu não preciso ter um olhar especificamente analítico, uma resolução analítica. Aqui, eu vou conseguir resolver fazendo análise da questão, tá? Deixa eu só responder aqui o bate-papo, gente, rapidinho. Ok, Gabriel, beleza. Deixa eu só responder aqui. Okay. Então, voltando aqui à questão, fazendo a leitura, né? Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som, interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à
conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia, buscando levar esses benefícios a três cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C já existentes dessa cidade. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano abaixo. Então, aqui eu tenho um plano cartesiano, onde eu tenho lá a localização dessas antenas. A antena A, como descrito no enunciado, a antena B e a antena C. Tá? A torre deve estar situada em um local equidistante. Olha aqui, de novo a palavra. Por que eu coloquei aquele exercício com essa palavra equidistante, né? Deixa eu só pegar a anotação aqui novamente. Por conta de que é bem frequente em exercícios de geometria analítica ter lá, ó, a palavra equidistante, que significa igualdade, tá? Então, tem que ter a mesma distância das três antenas. Então, eu tenho que ter aqui uma torre, né, que tenha a mesma distância da torre para A mesma distância da torre para B e a mesma distância da torre para C. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao pontos de que coordenada? Gente, olha só, eu vou fazer um desenho aqui, ponto doido, né? Mas vocês vão me dar um pouco de razão só para a gente poder fazer esse encontro aqui entre os pontos que nós estamos trabalhando, né? Que são os pontos A, B e C. Vou traçar aqui, ó. O que eu estou querendo? Eu quero algo que tenha a mesma distância entre esses pontos, né? Claro que não vai ficar perfeitinho. Olha aqui, eu quero algo... Deixa eu mudar aqui o cursor, desculpa. Eu quero algo que esteja mais ou menos aqui. Tá vendo? Eu quero né? Eu quero uma antena que eu vou chamar aí de, sei lá, P, né? Uma torre que eu vou chamar de P, que tenha a mesma distância, e eu posso contar isso fazendo essa análise visual, de P para A, de P para B e de P para C. Observem que aqui eu tracei esse pontinho aqui, P, que tem as seguintes coordenadas, ó. 50, né? Primeiro elemento a gente sempre identifica no eixo deitado, que é o eixo das abscissas, né? E o outro pontinho, ó, 30. Então, sem que eu faça qualquer conta, eu posso determinar aqui, ó, a alternativa E, né, a letra E, com a resposta 50 e 30. Isso tem resposta analiticamente? Claro que tem, tá? Mas, se a gente for observar, eu tenho aqui, ó, esse espaçamento com esse espaçamento, tá vendo? Se eu tenho a mesma quantidade de espaçamento para P e o B também. Então, eu consegui aqui, analisando, sem ter que fazer nenhuma conta, né, para traçar essa resolução. Como é que ficaria? Ninguém perguntou, mas eu mesmo faço a pergunta, eu mesmo respondo, coisa de maluco mesmo. Como é que ficaria essa resposta analiticamente? Dá um pouquinho de trabalho, tá? Se a gente traçar um ponto P aqui qualquer, eu tenho um ponto genérico, x, y, por exemplo, tá? Eu tenho que fazer as distâncias entre esses pontos, mas a gente vai chegar no mesmo resultado final, tá? Deixa eu passar aqui para vocês verem como é que vai ficar isso. Só mudar aqui o cursor, só um instantinho. Ah lá, ó. A questão tá aqui, tá? Eu chamei esse ponto que a gente colocou lá de ponto P, nessa resolução que a gente fez fazendo a análise visual, eu chamei aqui de ponto T, só para ficar um pouquinho diferente, tá? Isso é um ponto genérico, que representa essa torre, né? Então, aqui, ó, eu chamei esse ponto aqui de ponto T e ele genericamente de XY, tá vendo? O enunciado está dizendo que de T para A tem que ser até TB e também tem que ser mesma distância de TC. Não é isso que o enunciado está dizendo? Se a gente chamou lá T de XY e A a gente tem a localização, segundo o seu ponto, ó, 30
e 20, B eu tenho a localização 70 e 20, e C eu tenho a localização também, tá? Eu posso traçar a distância de T a A, dizer que ela é igual a TB, e é claro que isso vai me gerar uma equação, olha lá, ó, através da distância entre os dois pontos, a fórmula entre a distância entre os dois pontos. Aqui teria que ser uma raiz, né? Raiz quadrada disso e raiz quadrada disso, né? Que é raiz quadrada de x de b menos y menos x. Uma equação em torno de x e y, tá? E nós vamos trabalhar essa equação a fim de que a gente consiga chegar a uma equação do primeiro grau, que é claro que a gente vai cancelar todos esses elementos que estão ao quadrado e os y também. E depois a gente vai conseguir encontrar o x igual a 50. Tá vendo que a conta ela é bem extensa, né? Em relação à resolução visual. O mesmo a gente vai fazer lá de TB para TC da torre ao ponto B. Vamos dizer que tem que ser igual à torre ao ponto C. E de forma análoga, né? A distância de TB, do ponto TB, tem que ser igual à distância entre o ponto TC, né? E o que também vai gerar para a gente lá uma equação, e aí a gente vai conseguir encontrar o y igual a 30, tá? Então, assim, dá para fazer analiticamente, mas nesse tipo de questão, como na anterior que nós trabalhamos, sugiro que a gente faça essa resolução visual. Pode ser que, né, aqui ele tem um pouquinho de maldade, traz lá os 53 e 30, porque eu já sei que de cara essas alternativas não serão, né? Porque aqui eu tenho, vamos dizer assim, por uma aproximação. Mas aí a gente faz direitinho, analisa bem se tem o mesmo espaçamento para verificar quais são as nossas possibilidades. Isso já faz com que a gente consiga ter uma assertiva um maior percentual, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente, com relação a essa questão? Uma questão um pouco mais difícil, mas trabalha aí a situação da distância entre os dois pontos, né? Mas dá para a gente resolver daquela forma que eu citei para vocês. Como todas as questões dessa parte de geometria analítica do Enem, tem esse olhar, você não precisa ter esse conhecimento específico. Se tiver, é claro que você vai acabar confirmando lá a resposta. Se tiver um tempinho, o ideal é que você não perca, porque é um tipo de questão que é fácil, porém, pelo contexto, né, se torna de difícil interpretação. Então, às vezes, o aluno dá uma enrolada. Mas se você for fazer análise dela friamente, não é uma questão de um nível elevado, tá? Então, ó, outra questão. As coordenadas do vértice de um triângulo, tem um triângulo com essas coordenadas aqui, A, B e C. Quais são as coordenadas do baricentro? Então, ele quer lá esse ponto de encontro que a gente citou aqui, ó. Ele quer as coordenadas desse ponto de encontro, né, das medianas dos vértices desse triângulo, que a gente consegue fazer através da fórmula, né? As coordenadas do baricentro, a gente tem através dessa fórmula. Esse cara aqui, opa, sem querer passei, sem mudar o texto, ó, o cursor aqui. Então, ó, eu tenho por isso, mais isso, divididos por 3, é o que está aqui. Depois, isso, mais isso, divididos por 3, tendo lá como resposta a alternativa C. Aqui ele é bem claro, né? Ele quer as coordenadas do baricentro. Então, é bem específico, a gente acaba utilizando a fórmula de uma forma assertiva também, né? Sabendo do que a gente está fazendo. Limpando aqui tudo para passar. Gente, falamos um pouquinho sobre o ponto, né? E é claro que agora a gente entra na parte da reta, tá? Claro que nós vamos perpassar lá pelos pontos também, né, que caem aqui nesse estudo da reta de uma forma geral. Então, ó, no estudo de geometria analítica, boa parte das retas é representada por equações que envolvem x e y. Isso ocorre porque se considera que uma reta é um conjunto infinito de pontos que possuem uma propriedade comum. Existe uma relação específica entre os valores x e y para qualquer ponto sobre uma reta. Essa relação é a própria equação da reta. O que nós vamos ver a seguir? Diversas formas de obter e representar essa equação da reta. Deixa eu passar aqui, eu tenho uma forma genérica, tá, gente?
pontinho qualquer aqui de uma reta. Aqui é meu assunto querido, um dos preferidos, tá? Eu tenho as seguintes situações. Primeiro, condição de alinhamento entre 3 pontos. Vamos lá. Por 2 pontos quaisquer, é sempre possível construir uma reta. Então, para a construção de uma reta, eu tenho que ter aqui, ó, 2 pontos quaisquer, tá? Para a construção de uma reta. Isso é um axioma muito importante da geometria, tá? Entretanto, quando são dados 3 pontos distintos, nós podemos ter algumas situações, tá? Eu tenho 3 pontos distintos, ponto A, B e C. Eu tenho as seguintes situações. Primeira situação, esses pontos, eles podem estar alinhados, ou seja, estarem na mesma linha, serem colineares. Colineares significa, gente, mesma linha, tá? O que significa alinhados, que eles estão alinhados. Ou eles não estão alinhados. 3 pontos quaisquer distintos podem não estar alinhados, que vai formar um triângulo. Então, se eu tenho 3 pontos quaisquer, tá? Ponto A, ponto B e ponto C, eles podem ser colineares, ou seja, estarem na mesma linha, ou não estarem alinhados e formar um triângulo. Com o uso da geometria analítica, é simples obter um método que determina esses pontos, né, se eles estão alinhados apenas conhecendo as suas coordenadas. Então, se eu conhecer as coordenadas do ponto A, do ponto B, posso até não ter a coordenada do ponto C. Tem como eu determinar se esses pontos estão alinhados ou não estão alinhados, formando um triângulo, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Se eu conhecer lá, ó, as coordenadas, eu posso, através da regra de Sarros, que é cálculo de determinante, né, que a gente já estudou anteriormente, está aqui no cantinho, resolvendo esse determinante, fazendo essa disposição aqui do ponto A, das coordenadas do ponto A, das coordenadas do ponto B e das coordenadas do ponto C, colocando um aqui para fazer com que essa matriz se torne uma matriz quadrada de ordem 3 e eu possa calcular o determinante através da regra de Sarros, tá? A gente, ó, observe que a primeira linha contém as coordenadas de A, na segunda as coordenadas de B, terceira as coordenadas de C e a terceira é toda preenchida com 1. Essa é a condição de alinhamento entre os 3 pontos. Quando que esses pontos estarão alinhados? Ou seja, quando que eles são colineares? Quando o determinante da matriz das coordenadas desses pontos, aqui representado genericamente, for igual a 0. Então, calculando o determinante dessas coordenadas aqui desses pontos, através da regra de Sarros, e esse determinante for igual a 0, eu consigo dizer que esses pontos estão alinhados, que eles são colineares. E se o determinante for diferente de 0, eles não estão alinhados, então esses 3 pontos, essas 3 coordenadas, eles formam um triângulo, tá? Então, deixa eu limpar essa bagunça aqui, conforme o plano se empolga. Vou mudar o cursor também, calma, claro. E passar, tá? Como é que a gente vai obter a equação da reta a partir de 2 pontos? Gente, lá estávamos falando, né, da condição de alinhamento entre os 3 pontos, se esses pontos estão alinhados ou não, né? Falamos um pouquinho da equação da reta, que basta 2 pontos para escrevermos e analisarmos a equação de uma reta. Então, aqui a gente vai aprender a escrever essa equação da reta, tá? Então, olha só, por 2 pontos A e B distintos de um plano cartesiano, passa uma e somente uma reta, ou seja, 2 pontos distintos determinam uma reta. Eu tenho que 2 pontos quaisquer, diferentes, distintos, né, determinam uma reta. Essa reta acima tem os pontos A e B conhecidos, com suas coordenadas, é claro, representados aqui por x de A, y de A, x de B e y B. Isso genericamente, tá, gente? Vamos supor que sejam dados aqui genericamente, estão representados genericamente.
Porém, esse ponto aqui, P, X e Y, representa qualquer um dos infinitos pontos da reta. Isso é um ponto genérico. Através da determinação desse ponto genérico X e Y, eu posso, através da regra de Sarros, determinar lá a condição de alinhamento entre os 3 pontos, determinar a inclinação da reta e também escrever a equação da reta a partir desses 2 pontos. Então, ó, repare que os únicos valores genéricos da expressão são x e y. Como é que eu vou montar isso? Quando eu quiser escrever uma equação da reta, conhecendo os seus pontos, aqui está na ordem inversa, tá? Deixa eu só ajeitar aqui minha canetinha. Aqui está na ordem inversa. Eu escrevo dessa forma, o ponto genérico x e y, coordenadas do ponto A, xa, ya, coordenadas do ponto B, xb, yb, sempre nessa ordem, 1, 1 e 1, para garantir que essa matriz seja quadrada e a gente consiga, através da regra de Sarros, calcular o seu determinante. Copia lá as 2 colunas subsequentes, faz a multiplicação da diagonal principal, o produto da diagonal principal, menos o produto da secundária. O que a gente vai fazer? O que a gente vai ter com isso? Né? Então, deixa eu passar aqui para vocês verificarem. Deixa eu limpar aqui também. Com a borrachinha, claro, porque aqui deu tchutchu. Deixa eu só mudar aqui, gente, rapidinho. Limpar. Não estou querendo limpar, mas enfim, vai ficar da seguinte forma, ó. X, Y, 2 e 3, ponto A, 3 e 5, ponto B, né? Completei com 1. Copiei as 2 colunas subsequentes. Estão aqui, deixa eu mudar o cursor da minha caneta. Estão aqui, né? Rascunhadinho, ó, aqui e aqui, tá? Calculamos o determinante, ó. Multiplicação da principal menos o produto da secundária. Está aqui, tá? Chegamos a essa equação. Deixa eu passar aqui, limpando, é claro, tentando limpar para vocês verificarem essa equação. Ah lá, ó, os pontos 2, 3. A ordem aqui não vai fazer importância não, tá, gente? Não tem problema. Eu começo com x, y, porque é uma organização pessoal, tá? Mas grande parte dos livros fazem dessa forma, e apostilas também. 2, 3, 3, 5, x e y. Eu, de novo, pessoalmente, prefiro começar aqui com x, y, não vai interferir em nada na sua equação, tá? O que a gente tem fazendo lá o cálculo desse determinante? A gente tem essa equação aqui, né, que é menos 2x mais y mais 1 igual a 0. Essa é a equação geral da reta, tá? Eu escrevi a equação geral da reta que passa por esses pontos. Equação geral. Equação geral eu tenho x, tenho y, tenho A, tenho B, tenho C, né? Isso aqui, ó, a gente chama de a forma AX mais BY mais C, é a equação geral da reta. Só tenho essa forma? Não. Tenho também a forma reduzida, tá? Mas a forma reduzida a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, ó, conhecendo 2 pontos, né, da equação, aqui, ó, da reta, ó, 2 e 3, 3 e 5, nós podemos escrever a equação geral da reta que passa por esses pontos. Podemos escrever a equação reduzida também, mas vou falar um pouquinho mais adiante, tá? Aqui o exemplo, ó, para que vocês intensifiquem e entendam o que eu estou falando. Obtenha a equação da reta que passa pela origem. Se passa pela origem, gente, é ponto 0, 0, né? A origem do plano cartesiano. E pelo ponto 4 e 2. Então, eu tenho aqui 2 pontos, vou chamar esse de ponto A e esse de ponto B, tá? Qual é a equação geral da reta que passa por esses 2 pontos? Você vai escrever lá, ó, x, y, o ponto A, que é o 0, 0, o ponto B, que é o 4 e 2, completa a sua matriz com elementos iguais a 1, copia as 2 primeiras colunas, traça lá, faz o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, tá? Você vai obter, ó, esta equação aqui geral da reta que passa por esses 2 pontos.
Repara que essa equação, todos os elementos eu posso fazer a divisão por 2. Eu posso simplificar, tá? Então, aqui eu fiz, multiplicando por menos 2, só para tirar esse termo aqui do primeiro membro negativo, e ela ficar com essa característica aqui, ó, ax mais by mais c igual a 0, tá? Mas não tem problema algum você trabalhar ela nesse formato aqui também. Quando eu consigo simplificar a equação ou qualquer equação, na verdade eu estou trazendo uma equação equivalente, tá? Mas elas representam a mesma reta. Deixa eu dar uma limpezinha aqui para passar isso. Pedindo aqui, né, nesse exercício exemplo, para que a gente determine, deixa eu mudar novamente o cursor, determinar o valor de x para que os pontos estejam alinhados, né? Para que esses pontos estejam alinhados, ou seja, que eles sejam colineares, o determinante com esses pontos deve ser igual a 0, né? Se ele for diferente de 0, esses pontos não serão alinhados, eles vão formar um triângulo. Então, nós vamos colocar ele lá bonitinho, arrumados, 2/3, menos 2. O outro ponto é x e 3. O outro ponto é 2 e 2, né? Fazendo aqui bonitinho. Ficou muito feinho, não ficou nada bonitinho. Deixa eu apagar isso aqui. Fazer assim, mais bonitinho, muito mais. Aqui, vamos completar com os elementos iguais a 1. Faço um tracejadinho. 2/3 x e 2, menos 2, 3 e 2, né? Vamos lá agora ao cálculo da diagonal principal. Produto da diagonal principal. Deixa eu mudar aqui de cor. Vou botar um amarelinho para ficar bonito. Aqui, ó. Eu tenho esse cara aqui, né? Deixa eu trocar o cursor aqui. 2/3. Eu tenho 2/3 vezes 3 vezes 1. Esse 3, ó. Quem quiser fazer, gente, 2 vezes 3, 6 vezes por 3, 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui dá 2, né? Outro lá, trocando o cursor novamente, menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes 2, isso dá menos 4. Se eu falar errado, gente, porque escrever e anotar, né? Volto lá, aquela questão está um pouco complicado aqui, principalmente porque tem que ficar olhando, é diferente do quadro. E aqui eu tenho 2x, né? 2 vezes x vezes 1, 2x, tá? Então, tem aqui, ó, 2 menos 4 mais 2x, né? Menos, qual é o cálculo da diagonal secundária? Da secundária, né? Do produto da secundária. Deixa eu trocar de cor aqui, fazer um verdinho para ficar bonitinho. Aqui, ó, menos 2x, eu tô fazendo direitinho aqui. Aqui vai dar 4 menos 4 mais 4/3. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. E aqui dá 1 vezes 3 vezes 2, dá 6, né? Então, tem mais 6. Tudo isso tem que ser igual a 0, tá, meu povo? Agora, vamos voltar para uma cor normal, né? Aqui eu já posso fazer, ó, 2 com menos 4, eu tenho menos 2, mais 2x, né? Aqui, eu vou ter que arrumar. Eu tenho menos aqui, ó, que troca o sinal, né? Mais 2x, né? Aqui eu tenho menos 4/3, que é fazendo rascunho faz, menos 6. Quanto é que dá isso? Aqui um macetezinho, ó, multiplica, faz a operação. Opa, alarmezinho do tempo, peraí. Deixa eu só clicar aqui, senão fica bem na frente. Aqui eu tenho 18, né? Ó, 3 vezes menos 6, menos 18. Menos 18 com menos 4, eu tenho menos 22/3. Então, aqui, ó, é igual, deixa eu trocar o cursor novamente, a menos 22/3. Opa. Gente, saiu para vocês o... Apareceu um negócio aqui para mim esquisito. Peraí, pronto, voltei. Acho que eu voltei. Desculpem. Aqui eu tenho... Saiu aqui para mim sem querer. Menos 22/3, tá? Voltando essa continha aqui. Então, eu tenho menos 22/3, né? Menos 22/3, isso é igual a 0, tá? Então, aqui eu tenho 4x
menos 2, menos 22 terços, isso é igual a zero. É uma bagunça danada, né? Mas é assim mesmo, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai determinar o valor de x através dessa equação, tá? Passa os caras que não tem x para o outro lado, façam a inversão dos sinais, vocês vão conseguir determinar. Deixa eu tentar limpar aqui, gente. Na verdade, eu vou anotar aqui embaixo. 4x menos 2, não é isso? Menos 22 terços, isso é igual a zero. Agora, deixa eu desfazer aqui e aqui para a gente poder fazer. Então, ó, temos 4x. Aqui eu não tenho outro jeito, tem que tirar MMC. Botar 1 nessa galera toda aqui. 3, 3, 1. Aqui não precisa porque é zero. Então, tenho 12x menos 6 menos 22 igual a zero. Aqui eu tenho 12x menos 28, isso é igual a zero. Então, ó, 12x é igual, passando para o outro lado, invertendo o sinal. Opa, quase que não sai. X é igual a 28 divididos por 12. Claro que não dá para a gente fazer essa fraçãozinha, né? Aliás, dá sim, mas a gente pode fazer simplificação, tá? Posso simplificar por quanto, meu povo? Por 4, posso? Posso. Dá 7, simplificando por 4, tá? 12 por 4, botou 4, dá 3. Então, tenho 7 terços. Então, x, para que esses pontos estejam na mesma linha, estejam alinhados, né? Ele tem que ser igual a 7 terços, se eu não errei nenhuma continha diante dessa confusão toda aí, tá? Depois, com calma, você vai fazer e vai me dizer se está certo ou se está errado. Tá bom, gente? Me confirma aí, tá? O que aconteceu aqui? Saiu para mim a tela, né? Depois eu tive que voltar com essa bagunça aí toda, tá? Faz com calma, coloca lá bonitinho e me confirma se deu esse valor aí, dá esse feedback na próxima aula ou até mesmo pelo WhatsApp, tá? Temos ainda 5 minutinhos, ó. Qual condição deve ser estabelecida sobre M para que os pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo? Gente, eu tenho lá, como nós vimos anteriormente, duas situações. Primeira situação, os pontos serem colineares, né, estarem na mesma linha, ou isso, o determinante vai ser igual a zero, né, para que eles estejam alinhados. E se o determinante for diferente de zero, esses pontos formam um triângulo, né? Essas são as condições estudadas lá no slide anterior. Então, para que eu verifique que se esses vértices A, B e C sejam vértices de um triângulo, basta que esses pontos não sejam alinhados, ou seja, o determinante, né, através da regra de Sarro e Sarro, tem que ser diferente de zero. Então, você não vai calcular aqui uma igualdade, não, tá? Aqui é uma diferença. Então, segue lá o cálculo normal, coloca os pontos alinhados, tá? Pode começar com M, não tem problema, isso não vai interferir na sua equação geral. E o M, ele vai ter que ser diferente de zero para que esses pontos não estejam, né, alinhados, tá certo? Deixa eu limpar aqui agora. Vou ver aqui novamente, a gente tem esses 5 minutinhos finais, dá para a gente encerrar, tá? Lembra que eu falei da equação geral da reta, né? A equação geral tem esse formato aqui que nós vimos, ó. AX, né? AX mais BY mais C igual a zero. A equação reduzida, gente, ela vai ter que formato, né? Espera aí. Como que faz? Tem hora que passa, tem hora que dá tchutchu. Aqui, observe que para obter a equação reduzida da reta, o que a gente vai ter que fazer? Basta lá na equação geral eu isolar o termo y. Quando eu isolo o termo y, tem um outro formato de equação, né? Ou seja, y é igual a mx mais n, tá? Esse n, como vocês já estudaram função do primeiro grau, equação do primeiro grau, vocês já sabem que é o ponto de interseção entre a reta e o eixo y. Ou seja, essa reta vai passar
no n, nesse ponto de interseção, que é o 0n, né? Da própria dedução da equação do primeiro grau, né? Então, a gente tira da equação reduzida que o n é o coeficiente, linear, tá? Esse n, ele tem o nome de equação linear. E o m? O m é o coeficiente angular, que a gente pode calcular também através da tangente formada por essa reta, que vai determinar a inclinação da reta, se ela é mais inclinada, se ela é menos inclinada. Se esse n for um número qualquer maior que zero, significa que o ângulo está entre 0 e 90 graus. E se o m for um número negativo, ou seja, menor que zero, o ângulo de inclinação dessa reta está entre 90 e 180 graus. Meus amores, 2 minutinhos para encerrar, tá? Falta bem pouquinho mesmo. Vou deixar essa mensagem aqui da equação reduzida para que vocês analisem com calma. Na próxima aula a gente retoma, porque é bastante assunto, né, de geometria analítica, não um assunto pequeno, com a resolução de novos exercícios e partindo dessa equação reduzida, que é a minha preferida, tá? A gente vai trabalhar bastante essa equação reduzida da reta aqui, porque ela serve de margem para outras resoluções, tá certo? No mais, agradeço a participação de vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau, gente.